Olá, meninos e meninas. Nós vamos agora para a segunda parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, estudo das 20 horas do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo agora será o 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, e nós vamos então, vocês verão que a questão 222 ela é muito extensa. Nós vamos falar, não como normalmente é o estudo do Livro dos Espíritos, né, uma pergunta e depois consideramos a respeito da resposta dada pelos Espíritos. Agora nós vamos falar trecho dessas considerações sobre a pluralidade das existências. Primeira coisa, começa a falar sobre o dogma da reencarnação. E aí muitos dizem, olha, isso não é novidade, o Espiritismo não trouxe isso, porque Pitágoras já falava sobre isso. E aí os Espíritos falaram, sim, né, verdade, Pitágoras já falava sobre isso, e aliás Pitágoras também não criou isso, ele também bebeu em outras fontes, como por exemplo os hindus, como os egípcios, que já falavam, né, da doutrina da metempsicose. O que é essa doutrina? É a que diz que nós reencarnamos. Só que há uma diferença muito grande entre essa doutrina e a trazida pelos espíritos, né, no século XIX, que é a doutrina espírita. Porque eles admitem a hipótese de nós reencarnarmos em animais, em seres humanos, depois voltamos a reencarnar em animais, em seres humanos. Essa alternância, né, da encarnação entre do espírito, né, em humanos e animais é algo que os egípcios acreditavam, os hindus também, mas que é contrária à crença espírita. Por quê? Na nossa visão, o espírito não retrograda, né? Ele não regride, ele sempre vai progredir. Então, depois que ele passa a encarnar no reino nominal, ele não volta a encarnar no reino animal. Essa crença, nos diz, né, livros complementares da doutrina, tem muito a ver com a migração de espíritos que vieram encarnar aqui na Terra de mundos que já estavam deixando de ser de provas e expiações, ingressando nos mundos de regeneração e vieram para a Terra que ainda estava saindo, né, de um mundo primitivo. Então eles tiveram a sensação de que estavam encarnando em corpos mais rudes, grosseiros, como de fato eram os corpos aqui na Terra. E aí vem a teoria, por exemplo, da metempsicose entre os egípcios, os hindus, entre os hebreus, a ideia de paraíso perdido, né? Porque se nós pensarmos lá na história do Adão e Eva, comeram o fruto do conhecimento e decaíram, que foi o que aconteceu com esses espíritos. Eles tinham muito conhecimento, mas pouca moralidade, e aí tiveram que estagiar, né, migrar para um planeta ainda atrasado, que era o planeta Terra naquele momento, para desenvolver a sua moralidade. Então, trouxeram no seu inconsciente espiritual a ideia de decadência. Claro que o espírito não perdeu nenhuma das suas faculdades, mas reencarnaram no mundo, tiveram que estagiar no mundo ainda numa condição inferior. Seria como repetir de ano, né? E ter que fazer com a turma que é mais nova, que está ainda atrasada. Por isso, né, que nós vemos em diversos povos essa teoria. A questão da palavra dogma, né? Falar, mas diz que o Espiritismo não tem dogma e aqui está falando do dogma da reencarnação. É que a expressão dogma não é uma verdade que não podemos discutir. Muito pelo contrário, estamos estudando e discutindo a questão da reencarnação. A palavra dogma aqui, ela entra como sinônimo de pilar da doutrina espírita, né? Então a reencarnação é um dos dogmas, no sentido, é um dos pilares da doutrina espírita, tá certo? Por que os espíritos não convergem, né? Todas as mensagens
já trazidas no mundo não são iguais, porque são espíritos diferentes, né? Nós temos espíritos de diversas hierarquias que dão comunicação no mundo encarnado. Então, nem todos trazem a pureza, né, que a doutrina espírita foi capaz de absorver de espíritos de uma linguagem superior, de uma evolução moral e intelectual superior. E aí nós veremos comunicações ao longo da história, né, acontecendo em outros cultos religiosos, em outros segmentos religiosos, que não traziam exatamente essa informação. Então, aqui vamos pensar assim, né, Kardec vai considerar. Imaginemos que essa doutrina não veio dos espíritos. Ele fala, por alguns instantes vamos só refletir sobre a pluralidade das existências, né, a reencarnação, mas sem dizer que ela veio de um espírito. Vamos ver se ela passa pelo crivo da razão, né? Aí ele diz que algumas pessoas repelem essa ideia porque não lhes convém. Porque quando a gente diz, né, da lei de causa e efeito, de que aquilo que nós estamos fazendo aqui colheremos obrigatoriamente nas vidas futuras, as pessoas não gostam muito disso, né? Não lhes convém isso. Portanto, elas falam, imagina, eu não quero voltar, não. E Kardec considera o fato, né, do doente falar, não, eu já tive dor hoje, não quero ter dor amanhã. Não quer dizer que ele não vá ter, não é? A gente não, pela nossa vontade, não coordena o universo. O fato de existir a existência futura, ou as existências pregressas e futuras, não depende da nossa vontade, né? Então ele vai considerar racionalmente, esquecendo que ela foi uma ideia trazida pelos espíritos, se existe ou não existe, racionalmente falando, as existências múltiplas, não é? Então, alguns rejeitam essa ideia porque pensam que ela é terrível, né? Falam, meu Deus, vou ter que voltar, passar por tudo que passei já. E aí o Kardec considera assim, a reencarnação não é tão temível como pensam, e se estudassem a fundo não teriam do que se assustar. Por que que ele diz isso? Ora, nós falamos que as vidas futuras terão relação direta com aquilo que fizermos no presente, com aquilo que fizemos no passado e com aquilo que estamos fazendo no presente. Portanto, não há por que nos assustarmos, é só nós começarmos a fazer as coisas de maneira mais adequada que colheremos bons frutos no futuro. Então, se eu não estudei para uma prova e fui mal, ora, outra prova virá e eu tenho a chance de estudar e ir bem, né, para aquela outra prova. Então não é algo tão terrível assim, né? E aqui ele diz assim, vamos supor, né, que estamos falando para pessoas que acreditam que existe algo além da matéria, não é? Então essas considerações aqui não são efetivas para quem acha que nós somos única e exclusivamente matéria. Estamos considerando a alma e se ela tem uma existência terrena ou várias existências terrenas, né? Bom, se acreditais num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Então, aquela coisa assim, eu acredito que existe vida futura e todos voltaremos para o todo universal. Mas e aí, se a pessoa fez mal a vida toda ou fez bem a vida toda, não tem utilidade? Então ele fala, para aqueles que admitem a vida futura, não podemos imaginar que todo mundo vai para um lugar só, né? Voltar para, como a doutrina panteísta que estudamos na introdução aqui do Livro dos Espíritos, voltar para o todo universal. E também não podemos imaginar que por alguns anos que passamos aqui na Terra cometendo erros ou acertos, todo o nosso futuro estará selado, né, de felicidade eterna ou de punição eterna. Não faria sentido, racionalmente falando, que alguns anos determinariam
toda a existência infinita ali da vida espiritual. Nós vamos parar essa segunda parte por aqui e voltamos daqui um pouco.